Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Então, na aula passada a gente fez uma recuperação, certo? Na aula da semana passada. E na aula da semana retrasada a gente estava falando sobre a coordenação do corpo. Que existem dois sistemas principais na nossa coordenação do corpo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o sistema nervoso, os seus órgãos, as suas funções e tudo mais. E na aula da semana que vem a gente vai falar sobre o sistema endócrino, tá bom? Então, vamos lá. O sistema nervoso, qual é a função do sistema nervoso? Então, a função do sistema nervoso é captar os estímulos externos, ou seja, que estão fora do nosso corpo, né, ao redor do nosso corpo, captar informações que estão acontecendo aqui no meio externo e levar então até o nosso sistema nervoso central para que a gente consiga produzir respostas para conseguir sobreviver nesse meio, certo? Além disso, o sistema nervoso ele também capta informações do nosso próprio corpo, o que está acontecendo dentro do nosso corpo. O sistema nervoso capta essa informação e produz uma resposta para melhorar, para a gente conseguir sair de uma situação ruim, digamos assim, certo? Então, a função do sistema nervoso é integrar todas as mensagens recebidas pelo corpo e coordenar suas funções e ações, tá? Então, por exemplo, observem essa imagem aqui. Vejam que aqui tem um ser humano e alguma coisa alfinetou aqui o dedo dessa pessoa. Existem neurônios espalhados por todo o nosso corpo. Então, os neurônios que estão aqui localizados nessa parte do dedo vão captar uma informação externa, ou seja, uma informação aqui do ambiente que algo alfinetou esse dedo, vai levar essa informação lá até o nosso cérebro. O nosso cérebro vai produzir uma resposta para isso e vai mandar de novo a resposta, que vai ser tirar esse alfinete daqui, ou fazer um curativo, enfim, né? Ele vai enviar uma resposta aqui para a gente conseguir se livrar desse problema, tá? E aí, gente, o nosso sistema nervoso, ele está dividido em dois tipos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando a gente fala do sistema nervoso central, vai ser aqui o nosso encéfalo, que está aqui dentro do nosso crânio, e a nossa medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral, tá? Isso daqui compõe o nosso sistema nervoso central. E quando vocês ouvirem falar em sistema nervoso periférico, vão ser esses nervos que, vejam que esses nervos são os azuizinhos aqui. Eles saem da onde? Da medula espinal. Ou seja, esses nervos, eles vão eles vão captar informações de todo o corpo e levar até o sistema nervoso central. E também vão levar a informação do sistema nervoso central para o resto do corpo. Então, o sistema nervoso periférico é composto por esses nervos aqui que estão em azulados, né? Eles estão espalhados por todo o nosso corpo. Já o sistema nervoso central, ele só tá aqui dentro, é o nosso encéfalo, que tá guardadinho lá no nosso crânio, e a medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral, certo? Então, agora a gente vai estudar cada um, tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. Vamos começar com o sistema nervoso central. Então, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. A medula espinal, gente, ela é como se fosse uma extensão aqui do nosso encéfalo. O nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, ele é composto por massa branca e massa cinzenta. E a nossa medula espinal também. Então, ele é uma extensão do nosso cérebro, né? Do nosso encéfalo. Então, é muito importante. Às vezes a gente acha que é só o cérebro que é importante, né? Para coordenar o nosso corpo e tudo mais. E não, gente. Na medula espinal também tem uma grande importância, porque é ela que vai elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias para alguns estímulos. Por exemplo, vou voltar aqui um slide, nesse aqui que o dedo foi alfinetado. Isso daqui, rapidamente,
os neurônios que estão aqui vão levar essa mensagem, né? E você vai ter vamos supor que seja um estímulo rápido, certo? O estímulo rápido vai ser: tire esse alfinete logo do seu dedo. Normalmente, gente, esse tipo de ação que é rápida, por exemplo, colocar a mão numa chapa quente, rapidamente, em frações de segundo você já tira a mão dali. Por quê? Porque os neurônios que estavam na sua mão, eles não chegaram a levar essa informação até o teu cérebro. Eles levaram até a medula espinal, e a medula espinal elaborou uma resposta rápida, simples e involuntária, que é: tira logo essa mão da chapa quente, certo? Então, a medula espinal tem uma grande importância nisso. Respostas simples, respostas rápidas e urgentes, né? Para a gente conseguir sobreviver melhor, tá? E o nosso encéfalo, ele é o órgão responsável pela integração das informações recebidas do meio interno e externo do nosso corpo, como eu tinha falado para vocês, né? É o nosso cérebro, os neurônios vão levar as informações do que está acontecendo ao redor do nosso corpo até o nosso cérebro, ele vai processar essa informação e vai gerar alguma resposta para o que está acontecendo à sua volta, seja felicidade ao ver um parque cheio de flores e árvores, seja tristeza ao ver uma coisa muito triste, um acidente, uma coisa horrível, você fica triste, seja ver um cachorro correndo na sua direção e você ter que correr também. Enfim, gente, inúmeros estímulos que vão acontecer fora do seu corpo, que você vai captar pelos seus órgãos de sentido, vão levar essa informação através dos neurônios até o teu encéfalo, e ele que vai elaborar uma resposta para aquilo, tá? No encéfalo também ocorrem decisões voluntárias, por exemplo, eu preciso vestir o meu tênis. Quando eu vou colocar o meu calçado, então isso é uma decisão voluntária, né? Eu penso que eu quero calçar o tênis, que eu quero vestir uma roupa, que eu quero levantar um talher até a boca. Isso tudo são decisões voluntárias, ou seja, eu penso para fazer isso. Se eu não quiser levantar o talher do prato, eu não levanto, porque sou eu que tomo essa decisão. Mas o encéfalo, ele também produz algumas ações involuntárias, como era ali o caso, pode ocorrer o caso ali dos incidentes, como o do alfinete, que eu mostrei ali para vocês, né? Ou também batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, inspiração, expiração, né? Ou seja, o funcionamento dos órgãos, né? Que a gente não precisa ficar pensando para eles funcionarem. Eles funcionam de forma ordenada, mas quem faz eles funcionarem, quem dá esse impulso nervoso é lá uma das estruturas do nosso encéfalo. Então, a gente não precisa pensar para o nosso coração bater ou para o nosso pulmão encher de ar ou esvaziar o ar ou os nossos rins funcionarem, tá? A gente não precisa pensar, isso acontece de forma involuntária, beleza? E o encéfalo, ele é composto por 3 estruturas. O nosso cérebro, né? O cérebro, ele vai ser o que vai ocupar maior parte do nosso crânio, tá? É no cérebro que se recebe as informações do corpo, né? Da parte interna do seu corpo e do ambiente externo. No cérebro que vai ser analisado essas informações e elaborado um comando de uma ação voluntária, né? Uma resposta para aquilo. O cérebro também ele é responsável por pensamentos, pela memória, pela linguagem, pela aprendizagem. Além disso, também ele tem funções vitais, por exemplo, controle do nosso sono, da nossa fome, da nossa sede. Tudo isso ocorre aqui no nosso cérebro, tá? Por isso que a gente consegue fazer todas essas coisas: aprender, pensar, memorizar, sentir fome, sentir sede. Por que a gente precisa sentir fome e sentir sede? Porque quando o nosso cérebro ele produz a mensagem de que estamos com fome, o que está acontecendo no nosso corpo? Lembram que a gente estudou as células.
As células estão precisando de nutrientes, já está acabando nutrientes, as energias que elas têm disponível. E elas mandam então uma mensagem para o cérebro, né? Ó, veja que isso é uma resposta interna, é um estímulo interno do nosso corpo. Tá faltando nutriente, tá faltando água, tá faltando energia. Isso é captado pelo sistema nervoso, é enviado até aqui o nosso cérebro, ele elabora uma resposta para isso. Qual vai ser a resposta? Fazer você sentir fome. Fazendo você sentir fome, você vai comer alguma coisa, proporcionando nutrientes para as células e energia. Ou vai fazer você sentir sede, proporcionando água para o seu organismo, tá? E aí nós temos também o cerebelo. O cerebelo, ele é essa estrutura aqui, fica na parte posterior e abaixo aqui do cérebro. E o cerebelo, ele está relacionado à coordenação dos comandos motores. E ele atua também na manutenção do equilíbrio e da postura do corpo, tá? Então, é ele que vai manter o equilíbrio, a postura do teu corpo e também fazer comandos motores, né? Por exemplo, calçar um calçado, uma bota, enfim, tá? Tronco encefálico. O tronco encefálico é essa parte coloridinha aqui, ó. E ele é responsável por controlar algumas funções vitais involuntárias, como funcionamento de órgãos internos, tipo intestino, coração, rim, enfim. Ele também faz, gente, a conexão com o encéfalo e a medula espinal, porque vejam, aqui o encéfalo, ele é composto dessas três estruturas, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico vai fazer a conexão com a medula espinal, que vai partir daqui, ó, daqui para baixo, tá? Então, isso é as funções do tronco encefálico, beleza? E o sistema nervoso, então aqui, tudo isso que eu falei para vocês era sistema nervoso central. Vou voltar aqui alguns slides só para mostrar para vocês. Aqui, ó, essa parte em vermelho, laranjado aqui. O sistema nervoso central, composto pelo encéfalo. O encéfalo, então, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico e pela medula espinal, que a gente falou, né? A medula espinal é a que elabora respostas simples e rápidas, né, pro nosso organismo. Agora, a gente vai falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é constituído de gânglios nervosos e nervos. O que é isso? Olhem na imagem. Gânglios nervosos é essa parte aqui da imagem. É como se fosse uma dilatação, aqui é um nervo, tá? E os gânglios nervosos vai ser uma dilatação desse nervo e vai ser o local que vai reunir corpos celulares dos neurônios. Lembram o que é o corpo celular? É aquela parte lá. Lembram do neurônio? Vou voltar aqui também para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é um neurônio, tá? Lembram do que é composto no neurônio? Dos dendritos, do corpo celular e do axônio, né? O axônio é essa parte mais prolongada aqui. Então, o corpo celular é essa parte aqui, como se fosse o centro do neurônio, é onde vai estar o núcleo da célula, o citoplasma e tudo mais, tá? Então, os gânglios nervosos, eles vão conter essa parte dos neurônios. E o nervo, ele vai ser um conjunto, uma extensão de vários axônios. Ó, aqui é um axônio, outro, ó, um axônio. Aqui dentro tem vários axônios. Esses axônios vão estar levando impulsos nervosos para todo o corpo, tá? Então, o nervo, ele é composto basicamente pela parte do axônio do neurônio. E os gânglios nervosos vai ser o local onde vai ficar como se fosse o corpo celular, como se fosse não, vai ficar o corpo celular do neurônio. E daí os axônios desses corpos celulares, eles vão se estender, né, por vários locais do nosso corpo, tá? Entenderam? Se tiverem dúvidas, me mandem lá. E como que funciona o sistema nervoso periférico? Existem, na verdade, dois tipos de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico somático, que é responsável por ações voluntárias
do nosso corpo. Como assim ações voluntárias? São aquelas ações que você pensa para fazer. Quando você está fazendo um esporte, para chutar uma bola, você pensa que você vai chutar aquela bola, tá? Quando você vai levantar um talher, quando você vai se vestir, tudo isso você pensa, você quer fazer aquilo. Então, quando você pensa, quando você tem controle desse pensamento, é o sistema nervoso periférico somático atuando. Normalmente, o sistema nervoso periférico somático, ele vai estar envolvido no controle do movimento dos músculos, porque para a gente fazer tudo isso que eu falei para vocês, chutar uma bola, levantar um talher, se vestir, é tudo músculo contraindo e relaxando. Então, o sistema nervoso periférico é responsável por isso. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele vai ser responsável pelas ações involuntárias, inconscientes e automáticas do corpo. Isso quer dizer o quê? Que o sistema nervoso periférico autônomo vai estar atuando nos nossos órgãos internos. Batimento do coração, funcionamento dos intestinos, fígado, rim, pulmão, tudo isso a gente não precisa, por exemplo, a gente não precisa pensar para respirar, até porque isso seria um grande problema se a gente precisasse pensar para respirar. Vai que você esquecesse de pensar para respirar, aí você morria por falta de oxigênio, né? Então, é muito importante que os nossos órgãos internos, eles tenham esse funcionamento involuntário, inconsciente e automático. Inconsciente, por exemplo, quando a gente vai dormir, o nosso coração continua batendo, os nossos pulmões continuam inalando e exalando ar, nossos rins continuam funcionando e tudo mais. Se a gente, quando dormisse, isso não acontecesse, não tivesse sistema periférico autônomo trabalhando, a gente ia morrer, porque os nossos órgãos não iam funcionar, tá? E aí entra as ações voluntárias e involuntárias, né? Eu já falei várias vezes, mas não custa repetir. Então, as ações voluntárias vão ser aquelas que você pensa, né? Que você tem consciência do que você está fazendo. Como aqui vestir um calçado. Aliás, quem faz essa parte aqui da coordenação, contribui para movimentos coordenados, é o nosso cerebelo, que a gente estudou ali alguns slides atrás, né? Então, se vestir, calçar um tênis, um chinelo, um sapato, enfim, são ações voluntárias, tá? Você pensa para isso acontecer. E aí, o que vai acontecer? O teu sistema nervoso central vai elaborar uma resposta, vai enviar pelos neurônios motores essa resposta até chegar no músculo da sua mão, da sua coluna e da sua perna, para que a sua perna levante, você se abaixe e os músculos do seu braço se movimentem para conseguir calçar este calçado. Então, é assim que vai acontecer, tá? E as ações involuntárias. Aqui eu vou dar exemplo para vocês de choques externos, né? A gente já falou de ações involuntárias, por exemplo, dos nossos órgãos internos, né? Isso daí tem a ver, então, com os nossos órgãos vitais, com o funcionamento vital do nosso corpo. Mas existem outros movimentos involuntários, que são aqueles, por exemplo, quando a gente encosta a mão numa chapa quente ou num fogo, que a gente rapidamente tira, a gente não fica lá com o dedo no fogo, na chapa quente, certo? A gente tira rapidamente. Como que isso acontece? Então, quando uma pessoa encosta em uma superfície quente, o nosso tato, né, que é a nossa pele, é o principal órgão aí que sente as coisas externas ao nosso corpo, e a nossa pele, ela tá cheia de neurônios sensitivos, que vão captar a informação que aqui tá muito quente, isso não é algo bom, vai levar essa informação até a nossa medula espinal, que vai elaborar uma resposta rápida e mandar essa mensagem, essa resposta pelos neurônios motores até lá o músculo da tua mão e dos teus dedos, para que você levante, tire logo esse dedo daqui para ele não queimar. Existe também a experiência de quando existe uma estimulação
no tendão patelar. Normalmente a gente vê, às vezes, em desenho, um médico batendo no joelho de alguém e a perna levanta, né? Pode ser que isso já tenha acontecido com vocês também na vida real, de o médico ter testado ali com um martelinho e sua perna levantar. Mas isso também é uma ação involuntária, né? O teu tendão vai ser um nervo que vai estar cheio daqueles axônios que eu falei para vocês aqui nessa imagem, né? Quando eles captam essa mensagem de que tem algo batendo ali no seu tendão patelar, eles vão levar essa informação até a tua medula espinal. A tua medula espinal vai produzir uma resposta e vai mandar pelos neurônios motores essa resposta para que você levante a perna rapidamente, tá? Então, tudo esse da patela e do dedo na chama são exemplos de ações involuntárias. E para finalizar, vamos falar aí da saúde e o sistema nervoso. Existem algumas doenças que estão relacionadas com o sistema nervoso e elas são muito sérias, até porque o nosso sistema nervoso é quem comanda a maior parte do nosso corpo, certo? Então vamos lá. Existem alguns transtornos de saúde que vão afetar o nosso sistema nervoso e eles podem ser causados por diversos tipos de fatores. Pode ser fator psicológico, pode ser fator físico, sociocultural, hereditário, ou seja, está na tua genética de ter isso. E quando essas doenças estão relacionadas ao sistema nervoso, existem algumas alterações no teu pensamento, nas tuas emoções e no teu comportamento, que é onde o teu sistema nervoso mais atua, certo? Então aqui tem algumas doenças sobre o sistema nervoso que a gente vai ver agora, tá? Uma delas é a depressão. O que é a depressão? Ela é um problema que é causado pelo ritmo de vida acelerado e também por ter muita competitividade, né? A depressão, ela se caracteriza por um sentimento de tristeza constante, de um vazio constante. A pessoa não sente vontade de levantar da cama, não sente vontade de fazer nada, de ver pessoas queridas, de fazer nenhuma atividade, de ir trabalhar, de estudar. Então essa pessoa ela tá com sérios problemas na parte psicológica. E isso, gente, é uma doença sim, sabe por quê? Porque a depressão ela se caracteriza então pelos neurotransmissores que são enviados de um neurônio para o outro. A gente já viu isso em algumas aulas passadas. Esses neurônios eles não conseguem passar de um neurônio para o outro. Então, por exemplo, um sentimento de felicidade, né? Um neurotransmissor com a parte da felicidade, de prazer, né? Enfim, isso não consegue passar de um neurônio para o outro e a pessoa não consegue se sentir bem, não consegue estar num bem-estar. Então, ela tem que tomar remédio, tem que ter um acompanhamento médico, porque é bem sério, tá? E não é indicado tirar sarro dessa pessoa, falar que é frescura, porque pode piorar o caso. Outros exemplos de doenças do sistema nervoso é a meningite e também a poliomielite. Essas duas doenças, elas são causadas por infecções virais ou bacterianas, ou seja, é um vírus ou uma bactéria que pode causar isso no corpo de uma pessoa. A meningite, ela é uma inflamação nas meninges, que são aqui umas membranas que ficam em volta aqui do encéfalo. Veja, aqui é uma meninge normal, né? As membranas estão normais. E quando tem a meningite, vejam que ela incha, ela causa uma pressão aqui. E aí essa pessoa pode sentir vários sintomas, como dor de cabeça, vômitos e até morrer, tá? A poliomielite, ela se caracteriza por uma doença que gera paralisia em um músculo inferior dessa pessoa, né? Geralmente ocorre em criança. Então, acaba gerando a própria paralisia do membro
e a pessoa, infelizmente, né, não tem mais volta depois que adquiriu aqui essa paralisia do membro inferior, a pessoa não consegue mais voltar a andar normalmente, tá? Para prevenção a essas duas doenças tem vacina, né? É obrigatória essa vacina para poliomielite e meningite, tá? Outras doenças causadas aí no sistema nervoso é o Alzheimer, né? Que é caracterizado pelo esquecimento, a perda de memória. Então, vejam, aqui a imagem de um cérebro saudável e aqui de um cérebro com Alzheimer, que se caracteriza por perda, destruição, morte dos neurônios. Então, aqui o tecido nervoso começou a morrer e essa pessoa acaba perdendo a memória, ficando confusa, não sabe aonde está, em que tempo está, acaba criando histórias na cabeça. É uma doença bem triste. E também o mal de Parkinson, né, que é também a perda, a destruição, a morte dos neurônios, e se caracteriza muito tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, eles são característicos de pessoas de mais idade, né? Quanto mais idoso, mais suscetível a essas duas doenças a pessoa fica. Então, o Parkinson é quando a pessoa de idade fica com as mãos trêmulas o tempo todo, não consegue parar, tá? E tanto Alzheimer quanto Parkinson são doenças neurodegenerativas, ou seja, é uma degeneração mesmo do tecido nervoso ali que compõe o nosso sistema nervoso, certo? Gente, a aula de hoje era sobre isso. Se vocês sentirem dúvidas, me mandem mensagem, me procurem. E até a próxima aula. Obrigada!